Em junho de 2020, o Fórum Econômico Mundial se reuniu para a sua 50ª reunião anual batizada de The Great Reset, ou o Grande Reset, que podemos traduzir como um grande recomeço. A ideia do alemão Klaus Schwab, fundador do Fórum, era debater estratégias para diminuir a desigualdade social, aumentar ações para mitigar as mudanças climáticas e trazer sustentabilidade ao crescimento econômico a longo prazo, após a crise profunda provocada pela pandemia. Uma das propostas era desenvolver novas métricas para complementar os índices tradicionais de crescimento, tais como o PIB, além de trazer a inovação em plataformas digitais, a chamada Indústria 4.0, como principal mote para a solução de problemas que vão desde o trânsito nas grandes cidades até a escassez de alimentos. A abrangência dos planos propostos por Klaus Schwab e os sentimentos provocados pela incerteza da pandemia trouxeram à tona várias teorias da conspiração. Em especial, os planos difusos do Fórum serviram de combustível para algumas pautas antigas, como Nova Ordem Mundial, disseminada em 2012 e 2013, e a nova onda de pensamento sobre o Grande Reset, associada às sociedades secretas e uma elite mundial. Um exemplo foi o livro lançado por Glenn Beck, político conservador, espalhador de notícias falsas e dono da Mercury Radio Arts nos Estados Unidos. Em seu livro, Glenn afirma que o Grande Reset é uma conspiração entre banqueiros, empresários e governos para fundar o totalitarismo global, impondo uma agenda verde, mais direitos para as mulheres e igualdade social. Segundo Glenn, isso geraria a desaceleração da economia e levaria as pessoas ao desemprego. Outras teorias envolviam desde o feminismo até a guerra da Rússia contra a Ucrânia, como parte de um grande plano globalista da dominação. Inclusive, algumas notícias e fake news de simpatizantes ao governo de Putin foram disseminadas por muitos meses, com alegações de que o Grande Reset seria um código para oligarcas acumularem riquezas e controlarem populações. O Grande Reset, aliado ao termo Nova Ordem Mundial, aparece nas principais redes sociais e, analisando as redes Twitter, YouTube e Facebook, podemos perceber uma onda crescente de procura e menções a estas frases. Em particular, a hashtag Grande Reset aparece em citações em italiano e em português. Durante a pandemia, houve um pico de atividades relacionadas a essas hashtags no Facebook e de janeiro de 2020 até maio de 2022, curvas semelhantes nos gráficos demonstram que após a alarmante fase do Covid-19, a população mundial e brasileira ainda comenta e pensa sobre o assunto. Muitos produtores de conteúdo, ao narrar histórias sobre os chamados controladores do mundo e sociedades secretas, vêm se utilizando da estratégia da multiplataformas, com publicações e vendas de livros na Amazon, site próprio, perfil das principais redes sociais e sistema de depósitos, pagamentos e doações através da disponibilização do acesso a materiais e cursos online sobre o tema. A disseminação da teoria da conspiração Grande Reset no Brasil revela como influenciadores digitais buscam monetizar seus conteúdos rapidamente, traduzindo e se apropriando de teorias originadas nos Estados Unidos. Essa prática, que visa maximizar visualizações e engajamentos, destaca como a desinformação pode se espalhar e ganhar espaço em um curto período de tempo, aproveitando-se das estratégias de influenciadores digitais.
E embora o Google rotule conteúdos relacionados às expressões nova ordem mundial ou o grande reset como teoria da conspiração, produtores de desinformação utilizam contas em várias plataformas como o Get, Telegram, Facebook, Twitter, Instagram e sites próprios para manipular os dados da web e aparecerem nos primeiros lugares de busca global. Essa abordagem visa ampliar a presença online destes conteúdos e aumentar a probabilidade de suas contas serem destacadas em motores de busca, como o Google, o principal deles. Algumas teorias sobre o reinício do mundo têm como base artefatos, como o mapa do Urbano Monte, que sugere que o mundo era significativamente diferente no século XVI. O mapa, datado de 1587, retrata as regiões árticas sem gelo, incluindo uma misteriosa ponte de terra entre a América do Sul e a Antártica. No entanto, a Antártica ainda não tinha sido descoberta na época, levantando questões sobre a precisão do mapa. Além das representações geográficas intrigantes, o mapa de Urbano Monte exibe criaturas fantásticas, como unicórnios, centauros, manticoras, gênios, serpentes marinhas e dragões. Especialistas concordam que o mapa é uma mistura de ciência e imaginação. Entretanto, a teoria especulativa propõe que essas criaturas poderiam ter sido reais e as pessoas da época poderiam ter conhecimento sobre elas. A teoria do reinício vai além, sugerindo que antes da era colonial houve uma grande reinicialização global. Isso teria resultado em eventos catastróficos, como a queima da Austrália e a transformação do Saara em um deserto. Um inverno nuclear teria congelado a Antártica e as criaturas misteriosas presentes no mapa de Urbano Monte foram supostamente exterminadas para apagar qualquer vestígio do mundo antigo. Apesar da falta de base científica, defensores dessa teoria argumentam que a história está sendo suprimida e a ideia convencional de tempo que nossas sociedades conhecem é falsa. Essa teoria defende que o planeta continua sendo redefinido por forças desconhecidas, comparando isso a eventos como o dilúvio bíblico. Outras pessoas ainda temem que estejamos caminhando para outro reset no presente, apesar da falta de respaldo científico para essa noção. Os estudiosos em física, filosofia e astronomia sempre se esforçaram para entender o universo, perguntando-se de onde viemos e, mais importante, por que estamos aqui. Até agora, os pesquisadores sempre ficaram aquém de poder compreender verdadeiramente o universo, até que o cientista Gregory Matyoff, em sua reflexão sobre o campo da protoconsciência e suas relações com o espaço, ofereceu novos caminhos para as teorias científicas sobre o universo e suas galáxias. Se comprovado, o mundo científico nunca mais olhará para o universo através dos mesmos olhos. Matyoff é físico na Faculdade de Tecnologia de Nova York e publicou um artigo que revela que os humanos podem ser como o resto do universo, quando se trata de espírito e substância. Um campo de protoconsciência que pode se estender em todo o espaço significaria que todo o cosmos poderia ter autoconsciência. Matyoff não está sozinho em suas reflexões, já que Christoph Koch, do Instituto Allen para a Ciência do Cérebro, também apoia o conceito de panpsiquismo. Ele passou a dizer que os organismos biológicos têm uma consciência. Koch baseou isso no fato de que, quando uma nova situação é abordada, eles podem alterar seu comportamento para mudar uma situação ruim. Podemos pensar que as florestas reagem assim, quando absorvem um
objeto inanimado perdido entre a mata, como uma carcaça de um avião. Koch quer medir o nível de consciência que os seres e os sistemas complexos exibem. E para fazer isso, ele está executando experimentos, como um que inclui cérebros de fiação de 2 ratos juntos, para descobrir se a informação flui entre eles como um sistema integrado fundido faria. Koch disse: a única teoria dominante que temos da consciência diz que ela está associada à complexidade, com a habilidade de um sistema de agir sobre seu próprio estado para determinar seu próprio destino. A teoria afirma que ele poderia ir para sistemas muito simples. Em princípio, alguns sistemas puramente físicos, que não são biológicos ou orgânicos, também poderiam ser conscientes. Bom, se pensarmos que a verdade pode estar além da visão antropocêntrica do universo, talvez possamos caminhar para uma civilização espacial sofisticada, sem guerras, terrorismo e conflitos. Talvez dependa da consciência. Mas, afinal, o que é a consciência? A consciência é a experiência subjetiva de um indivíduo, abrangendo sua percepção de cor, som, cheiro e emoções, como dor, alegria, excitação ou fadiga. É a característica que distingue um ser consciente de um mero mecanismo. Embora não possamos observar a consciência diretamente, podemos indagar sobre os sentimentos das pessoas ou procurar indicações externas da consciência ao lidar com outra pessoa. Além disso, monitorando simultaneamente a atividade cerebral dos seres conscientes, que é observável, podemos tentar relacionar a atividade cerebral observável com o aspecto oculto da consciência. No entanto, o desafio surge das diversas interpretações possíveis desses dados, levando às teorias divergentes sobre a localização da consciência dentro do cérebro. Surpreendentemente, os debates na ciência atual da consciência se assemelham de perto aos que ocorriam no século XIX. Algumas perspectivas reducionistas postulam que o universo é governado pela física e quaisquer possibilidades remanescentes na disposição de partículas em nossos cérebros são determinadas pela aleatoriedade inerente à mecânica quântica. Contudo, outras perspectivas têm desafiado essas teorias reducionistas. De acordo com o neurocientista Kevin Mitchell, o livre-arbítrio dos seres conscientes influencia os processos cerebrais, para além do que é ditado pelas leis da física. Além disso, a teoria de montagem do químico Lee Cronin e da física Sarah Walker rejeita a redução de moléculas complexas a equações microscópicas, propondo uma forma de memória inerente à natureza que guia sua formação. A evolução das espécies também apresenta um desafio formidável às abordagens reducionistas à consciência. A seleção natural está principalmente preocupada com o comportamento, já que a sobrevivência depende do comportamento e não da consciência. Avanços na inteligência artificial e na robótica demonstram que o comportamento complexo pode existir em sistemas desprovidos de experiência consciente. A seleção natural poderia ter moldado autômatos biológicos complexos, capazes de reagir ao ambiente sem nenhuma consciência interna. Isso levanta o enigma de por que a consciência evoluiu. Segundo Koch, a consciência emerge em qualquer sistema de processamento de informação complexo e suficiente. Ou seja, todos os animais, desde humanos até minhocas, são conscientes, sendo que até a internet poderia ser.
O panpsiquismo, ideia de que a consciência é o fenômeno mais misterioso que existe, não é exclusiva dos humanos e de organismos mais complexos, mas sim permeia todo o universo, é uma característica fundamental da realidade. Pode corroborar com a perspectiva de um universo consciente. William Seeger, filósofo canadense, escreveu uma vez que, em um nível básico, o mundo está acordado ou consciente. Platão e Aristóteles também tinham crenças panpsiquistas, assim como os estoicos. O termo panpsiquismo tem origem no termo grego pan, tudo, todo, e psique, alma, mente. Sendo assim, o panpsiquismo é uma das mais antigas filosofias e, portanto, é a visão de que a mente, ou algo semelhante à mente, é uma característica onipresente da realidade e, por isso, tem o poder de assumir uma variedade de formas. A noção de um mundo alerta e consciente parece pouco intuitiva para a maioria de nós, mas é algo que experienciamos naturalmente na infância. A maioria de nós perde essa conexão com o passar dos anos, pois vamos estreitando o conceito de consciência e considerando que ela está presente apenas em nós e em alguns animais. Só que, a partir desse novo século, começamos a ampliar essa perspectiva, graças a avanços científicos. Livros e filmes foram produzidos sobre a comunicação inteligente dos fungos e da economia da partilha interespécies nas florestas. Assim, hoje já sabemos que as abelhas reconhecem rostos, usam ferramentas, tomam decisões coletivas, dançam para se comunicar e parecem entender alguns conceitos. Estudos mostram que plantas aprendem, se comunicam e tomam decisões entre si. E se pensarmos nas florestas, ao considerar que as plantas representam 82,4% da biomassa total da Terra e que nós representamos apenas 0,01% da vida no planeta, estender a consciência a elas significaria que estamos vivendo em um planeta muito consciente. Retomando a polêmica sobre o Grande Reset e seu real significado, a expressão pode ser compreendida com o gesto de instituir um novo começo, ou seja, quebrar paradigmas. Embora gerar tudo e mudar o status quo, o estado das coisas, possa gerar medo e resistência às sociedades viventes, novas visões do mundo e modos de vida sempre estiveram associados à evolução das sociedades, da pré-história até os nossos dias atuais. Isso pode acalentar nosso coração a respeito dos questionamentos que possamos levantar sobre a validade e a eficiência do que a sociedade conhece e vivencia na era das tecnologias digitais. O doutor em economia e professor da Universidade Federal Fluminense, UFF, Ivando Faria, afirma que o termo correto não deveria ser o grande reset, mas sim o grande ajuste, pois assim haveria mais justiça com os feitos da humanidade realizados até hoje. Ele destaca alguns ajustes que já vêm sendo operacionalizados. Entre as mudanças, ele destaca crédito verde, identificados como os recursos financeiros facilitados àqueles que respeitam as normas ambientais. Mercado de crédito de carbono, compreendido na geração de renda para quem evita a emissão de CO2 na atmosfera. Microcrédito, no caso das oportunidades para os mais vulneráveis financiarem seus empreendimentos. O professor ainda inclui logística reversa, considerada uma modalidade que reaproveita recursos e evita disseminação de poluentes. E fundos socialmente responsáveis, investimento que combina análises
socioambientais, econômicas e de governança, com a análise financeira tradicional que maximiza retorno aos investidores e para a sociedade. O pesquisador brasileiro tem a convicção de que a solução para os atuais problemas mundiais está em um ambiente mais propício à geração de riqueza e ao fomento da educação intensiva e da qualidade. Tudo isso refuta as fake news e as teorias da conspiração sobre as agendas socioambientais, incluindo os debates do Fórum Econômico Mundial de 2020. O professor argumenta que se as soluções para o social e ambiental promoverem obstáculos à geração de riqueza, estas propostas podem ter o efeito contrário, pois acarretaria, inclusive, em uma disputa com a qual a humanidade já está acostumada.